A sala do fórum de família parecia um congelador, mas o suor nas minhas palmas contava outra história. Eu estava sentada em mesa de madeira, com as mãos tão apertadas que meus nós dos dedos estavam brancos. Do outro lado, Bruno parecia ter acabado de ganhar na Mega Sena. O terno caríssimo estava impecavelmente passado, o cabelo penteado para trás do jeito que ele sempre usava quando queria impressionar alguém importante. Ao lado dele estava Kátia, a secretária dele, que de alguma forma tinha se tornado muito mais do que isso. Ela vestia um tubinho que custava mais do que o aluguel da maioria das pessoas. Os cabelos loiros caíam sobre os ombros como se ela estivesse posando para uma revista. Atrás deles, Marisa sentava na primeira fila como uma rainha observando seus súditos. A mãe de Bruno exibia o mesmo sorriso frio que usara no nosso casamento, 12 anos atrás. Aquele que nunca chegava aos olhos. Ela nunca tinha gostado de mim, não desde o primeiro dia em que Bruno me levou para casa. Hoje, no entanto, aquele sorriso era diferente. Parecia Vitória. A juíza Dantas folheava os papéis na sua mesa, os óculos de leitura na ponta do nariz. Ela era conhecida por ser justa, mas durona, do tipo que não tolerava palhaçada de ninguém. Eu tinha ouvido advogados falarem dela em voz baixa, dizendo que ela enxergava mentiras como se fossem feitas de vidro. Meu advogado, Dr. Farias, estava sentado ao meu lado, com uma expressão de derrota. Ele tinha me avisado naquela manhã que as coisas não pareciam boas. A equipe de Bruno tinha me pintado como uma esposa preguiçosa que não contribuía em nada para o casamento. Disseram que eu era apenas uma interesseira que se casou com Bruno pelo dinheiro dele e pela incorporadora de imóveis da família Carvalho Incorporações. O pior era que quando diziam isso em voz alta, naquele tribunal frio, parecia até crível. Senhora Helena Carvalho. A voz da juíza Dantas cortou meus pensamentos. A senhora tem mais alguma coisa a apresentar ao tribunal? Com os dedos tremendo, peguei na minha bolsa um grosso envelope pardo. Ele estava lacrado com fita adesiva. E meu nome estava escrito na frente com a minha própria letra. Eu tinha preparado o envelope 3 dias antes, mas olhando para ele agora, me perguntei se estava cometendo um erro enorme. Sim, meritíssima, eu disse, a voz quase um sussurro. Tem uma prova adicional. Bruno se inclinou para cochichar algo para o advogado dele, mas eu flagrei o sorriso zombeteiro no rosto dele. Ele achava aquilo engraçado. Achava que eu era patética, agarrando-me a qualquer coisa que pudesse me salvar de perder tudo o que havia construído. Enquanto eu caminhava em direção à bancada da juíza, senti que minhas pernas poderiam ceder. O envelope parecia pesar 1000 quilos nas minhas mãos. Atrás de mim, pude ouvir a risadinha aguda de Kátia. O mesmo som que ela emitia quando Bruno contava piadas no escritório. A mesma risada que eu tinha ouvido pela parede do nosso quarto quando voltei mais cedo de uma reunião com um cliente 6 meses atrás. A juíza Dantas pegou o envelope das minhas mãos trêmulas e olhou para ele com atenção. O que é isso, senhora Carvalho? Provas, meritíssima. Provas que mudam tudo. O advogado de Bruno se levantou rapidamente. Objeção meritíssima. Não tivemos tempo para revisar o que quer que a senhora Carvalho esteja tentando apresentar. Indeferido, disse a juíza Dantas com firmeza. Vou revisar isso e determinar se é admissível. Voltei para o meu lugar, sentindo todos os olhos no tribunal me seguindo. Bruno estava sussurrando com urgência para Kátia agora, mas ela apenas deu de ombros, como se o que eu tivesse entregue à juíza não pudesse ter a menor importância. Marisa se inclinou em seu assento, os olhos frios fixos em mim como um gavião observando um camundongo. A juíza Dantas abriu o envelope cuidadosamente, puxando várias folhas de papel e o que parecia ser um pequeno dispositivo de gravação. As sobrancelhas dela se ergueram levemente enquanto ela começava a ler. O tribunal estava tão silencioso que eu podia ouvir o tic-tac do relógio na parede atrás dela. Bruno não conseguia mais ficar parado. Ele continuava a se mexer na cadeira, passando as mãos pelo cabelo perfeito. O que é que ela pode ter, afinal? Ele murmurou para Kátia, alto o suficiente para eu ouvir. Kátia riu de novo, aquele som horrível que me dava arrepios. Provavelmente só mais uma das tentativas patéticas dela de parecer importante. Ela sussurrou de volta. Não se preocupe, amor. Depois de hoje teremos tudo. A casa, os carros, a empresa. Ela vai ficar sem nada. O sorriso de Marisa se alargou. Como deve ser.
ela disse baixinho. Aquela mulher nunca mereceu meu filho, nem nada que vem com ser uma Carvalho. Mas algo estava mudando na expressão da juíza Dantas. As sobrancelhas dela estavam franzidas, e ela estava lendo com mais atenção agora. Ela pegou o dispositivo de gravação e o segurou perto da orelha, apertando um botão. Eu não conseguia ouvir o que estava tocando, mas vi o rosto dela mudar de curiosidade para surpresa, e para algo que parecia quase raiva. Bruno percebeu também. O sorriso confiante dele começou a sumir enquanto ele observava a reação da juíza. O que é que está demorando tanto? Ele sussurrou para o advogado dele. A juíza Dantas colocou os papéis de lado e olhou diretamente para Bruno. Então ela fez algo que eu nunca esperei. Ela começou a rir. Não uma risada educada de tribunal, mas uma risada genuína que ecoou pelas paredes. Bruno piscou rapidamente, o rosto ficando pálido. O que é engraçado, meritíssima? A juíza olhou para ele por um longo momento, depois para Kátia e então para Marisa, sentada na primeira fila. O sorriso dela não era mais gentil. Era o sorriso de alguém que acabara de resolver um quebra-cabeça que a incomodava por horas. Karma, meu filho, ela disse simplesmente, colocando o envelope sobre a mesa. É isso que é engraçado. A boca de Bruno caiu. Kátia parou de rir. O sorriso vitorioso de Marisa desapareceu completamente, substituído por algo que parecia quase medo. As pessoas confiantes e poderosas que tinham tanta certeza da vitória momentos atrás, de repente pareciam muito pequenas e muito preocupadas. Eu estava sentada perfeitamente imóvel, meu coração batendo tão forte que eu tinha certeza de que todos podiam ouvir. O que quer que acontecesse em seguida, eu sabia que aquele envelope tinha acabado de mudar tudo. 6 meses antes, minha vida parecia ter saído de uma revista. Eu acordava todas as manhãs na nossa linda casa de 2 andares na Rua das Acácias, com a luz do sol entrando pelas cortinas brancas que eu mesma havia escolhido. A cozinha cheirava a café fresquinho e velas de baunilha. E Bruno beijava minha testa antes de sair para o trabalho, na incorporadora de imóveis da família. Tenha um ótimo dia, linda, ele dizia, ajeitando a gravata no espelho do hall. Não se esforce demais nesses projetos. Eu sorria e acenava da janela da cozinha enquanto ele manobrava seu Audi Q5 preto para fora da garagem. Nossos vizinhos provavelmente achavam que éramos o casal perfeito. O empresário de sucesso e sua esposa talentosa, vivendo o sonho brasileiro na periferia da cidade. Meu negócio de design de interiores finalmente estava decolando depois de anos de trabalho duro. Eu tinha começado pequeno, fazendo salas de estar de amigos e pequenos escritórios, mas a notícia se espalhara rapidamente. No mês passado, eu tinha conquistado o meu maior cliente até então, redesenhando o lobby de um hotel de luxo na Avenida Paulista. O projeto pagaria o suficiente para finalmente reformar nosso próprio banheiro principal, algo com que eu vinha sonhando há 2 anos. Eu passava a maioria das manhãs no meu escritório em casa, fazendo esboços de design e ligando para fornecedores. O cômodo costumava ser o escritório de Bruno, mas ele havia cedido para mim quando meu negócio começou a crescer. Você precisa do espaço mais do que eu, ele disse, me ajudando a mover minha prancheta e amostras de tecido. Tenho muito orgulho do que você está construindo. Essas palavras significavam tudo para mim. Por anos, eu me sentia apenas a esposa de Bruno, vivendo à sombra do nome da família Carvalho. O pai dele havia construído um negócio imobiliário do zero, e Bruno havia herdado não apenas a empresa, mas também o respeito que vinha com ela. As pessoas conheciam o nome Carvalho na nossa cidade. Quando eu me apresentava como Helena Carvalho, portas se abriam que estavam fechadas para Helena Vasconcelos, a garota da vila que havia trabalhado em 3 empregos para pagar a faculdade de design. Marisa garantia que eu nunca esquecesse de onde eu vim. A mãe de Bruno tinha um jeito de fazer comentários que pareciam doces, mas feriam fundo. Ah, Helena, que escolha interessante para a sala de estar. Ela diria quando nos visitava, olhando para as minhas decorações cuidadosamente escolhidas como se fossem achados de brechó. Suponho que nem todos tenham o mesmo gosto refinado. Eu me esforcei tanto para conquistar a aprovação dela. Cozinhava os pratos favoritos dela quando ela vinha para o almoço de domingo. Eu lembrava do aniversário dela e comprava presentes atenciosos.
Eu até a deixei redecorar o nosso quarto de hóspedes no estilo que ela preferia, mesmo que o papel de parede floral pesado me enjoasse toda vez que eu passava por ele. Ela só precisa de tempo para se acostumar com você, Bruno dizia quando eu reclamava da frieza da mãe dele. Ela me protege, não é nada pessoal. Mas parecia pessoal quando ela ligava durante o jantar e Bruno passava 1 hora ao telefone com ela, deixando a comida esfriar enquanto eu ficava sentada sozinha na nossa mesa de jantar. Parecia pessoal quando ela aparecia sem avisar e criticava tudo, desde a minha organização da casa, a minha comida e a maneira como eu tinha arranjado os móveis. Ainda assim, eu me convenci de que éramos felizes. Bruno me trazia flores toda sexta-feira, sempre rosas, sempre vermelhas, sempre da mesma floricultura no centro. Íamos jantar em restaurantes elegantes, onde ele segurava minha mão sobre a mesa e me contava sobre o dia dele. Ele falava sobre os apartamentos que estava vendendo, os clientes que estava impressionando, os negócios que estava fechando. Os Innos Freitas finalmente assinaram aquele colonial na Rua das Oliveiras. Ele dizia, cortando o bife, 300 mil reais de comissão. Nada mal para uma terça-feira. Eu ouvia, concordava e fazia as perguntas certas, mesmo que o mercado imobiliário me aborrecesse profundamente. Mas ver Bruno empolgado com o trabalho dele me deixava feliz. Ele havia herdado o dom do pai para as vendas, a capacidade de fazer as pessoas confiarem nele completamente. Os clientes o adoravam. Outros corretores o respeitavam. Até o presidente do banco o chamava pelo primeiro nome. O primeiro racha na nossa vida perfeita apareceu em uma terça-feira à noite, em março. Bruno estava trabalhando até mais tarde com mais frequência, chegando em casa depois das 9 da noite, com histórias sobre clientes difíceis e negócios complicados. Eu comecei a jantar sozinha na maioria das noites, guardando o prato dele no forno e reaquecendo quando ele finalmente entrava pela porta. Naquela terça-feira, ele havia esquecido o celular na bancada da cozinha quando saiu apressadamente para uma visita de emergência a um imóvel. Eu estava carregando a máquina de lavar louça quando ele vibrou com uma mensagem de texto. A tela acendeu e eu consegui ver a prévia sem sequer tentar olhar. Mal posso esperar por hoje à noite, amor. Use o vestido vermelho que eu te dei. Minhas mãos congelaram no prato que eu estava segurando. A mensagem era de alguém chamado Kátia, com um pequeno emoji de coração ao lado do nome dela. Olhei para o celular como se ele pudesse explodir, meu cérebro tentando entender o que eu estava vendo. Bruno nunca havia me comprado um vestido vermelho. Em 12 anos de casamento, ele nunca havia escolhido roupas para mim. Ele sempre dizia que não tinha jeito para moda, que eu era muito melhor nisso. O celular vibrou de novo. Outra mensagem de Kátia. Marisa disse que o plano está funcionando perfeitamente. Ela não vai suspeitar de nada. Minhas pernas cederam e eu caí em uma das cadeiras da cozinha. Marisa, a mãe de Bruno, estava envolvida no que quer que fosse isso. A mulher que mal me tolerava estava planejando algo com alguém chamado Kátia, alguém que era claramente mais do que apenas uma amiga para o meu marido. Fiquei ali, olhando para o celular até ouvir o carro de Bruno na garagem. Eu mal dormi naquela noite. Bruno chegou em casa às 11h30, cheio de desculpas sobre o cliente difícil que precisou de atenção extra. Ele me beijou na bochecha e foi direto para o banho, cantarolando uma música que eu não reconheci. Fingi estar dormindo quando ele se deitou ao meu lado, mas minha mente estava a mil com perguntas que eu tinha medo de fazer. Na manhã seguinte, liguei para o meu maior cliente, dizendo que estava doente. Eu não conseguia me concentrar em amostras de tecido e cores de tinta quando meu mundo inteiro parecia estar desmoronando. Em vez disso, dirigi para o outro lado da cidade até um pequeno prédio comercial onde meu amigo de infância, Carlos, tinha seu negócio de investigação particular. Carlos Duarte e eu tínhamos crescido na mesma rua, na época em que minha família morava no pequeno apartamento em cima da padaria da minha avó. Ele tinha se tornado detetive da Polícia Civil depois do ensino médio, mas abriu sua própria firma de investigação 5 anos atrás, quando se cansou da política do departamento. Se alguém podia me ajudar a descobrir o que realmente estava acontecendo, era Carlos. Helena, ele pareceu surpreso quando entrei no escritório dele. O que te traz aqui? Por favor, me diga que não é sobre um cônjuge traindo.
As lágrimas que eu segurava desde o dia anterior finalmente vieram. Acho que pode ser. Carlos me serviu café em uma caneca lascada e ouviu enquanto eu contava sobre as mensagens de texto. Ele não me interrompeu, nem tentou me fazer sentir melhor com palavras vazias. Ele apenas fez anotações com sua caligrafia cuidadosa e fez as perguntas certas. Há quanto tempo ele está trabalhando até mais tarde? Carlos perguntou. Cerca de 6 meses, talvez mais. Eu pensei que ele estava apenas ocupado com o mercado de primavera. E a mãe dele mencionada na mensagem. Isso é incomum. Eu ri amargamente. Marisa me odeia. Ela nunca me incluiu em nada. A ideia de que ela está planejando algo com Bruno e com quem quer que seja Kátia me deixa enjoada. Carlos se recostou na cadeira. Vou precisar de alguns dias para investigar isso direito. Você consegue agir normalmente em casa até lá? Agir normalmente parecia impossível, mas eu assenti. O que devo fazer se ele receber mais mensagens? Não toque no celular dele de novo. Se ele for esperto, estará mais cuidadoso agora de qualquer forma. Apenas tente prestar atenção aos padrões dele. Quando ele sai, quando ele volta, qualquer mudança na rotina. Os 3 dias seguintes foram uma tortura. Eu observava Bruno como um gavião, procurando por sinais de culpa ou engano, mas ele parecia completamente normal. Ele me trouxe flores na sexta-feira, como sempre. Ele perguntou sobre o meu trabalho e ouviu minhas respostas. Ele até sugeriu que planejássemos uma viagem de fim de semana para a serra, algo que não fazíamos há meses. Você parece estressada ultimamente, ele disse durante o jantar de sexta-feira à noite. Talvez nós dois precisemos de uma pausa. Eu quase acreditei nele. Quase me convenci de que aquelas mensagens de texto tinham sido algum tipo de engano ou mal entendido. Mas então Carlos ligou. Precisamos nos encontrar, ele disse. Não no meu escritório, em algum lugar privado. Nos encontramos em uma cafeteria do outro lado da cidade, longe de qualquer lugar que Bruno pudesse ir. Carlos deslizou uma pasta parda sobre a mesa para mim, a expressão dele sombria. Sinto muito, Helena. É pior do que pensávamos. A pasta continha fotografias que reviraram meu estômago. Bruno e uma jovem loira entrando juntos em um hotel. A mesma mulher saindo do prédio de escritórios de Bruno em horários estranhos. Fotos em close-up deles se beijando no carro dele em um estacionamento subterrâneo no centro. O nome dela é Kátia Souza, Carlos disse baixinho. Ela tem 26 anos, trabalha como secretária no escritório imobiliário do seu marido. Ela está lá há 8 meses. 8 meses? O caso estava acontecendo há 8 meses, e eu estava completamente alheia. Tem mais? Carlos continuou. Eu investiguei o passado dela. Ela tem antecedentes. Fraude, roubo de CPF, outros crimes financeiros. Nada grave, mas o suficiente para mostrar um padrão. Eu olhei para as fotos, tentando processar o que estava vendo. A mulher era bonita, de uma forma óbvia, com maquiagem perfeita e roupas caras. Ela não parecia nada comigo. E a Marisa? Eu perguntei. A expressão de Carlos se tornou mais escura. Essa é a pior notícia. Eu segui sua sogra ontem. Ela se encontrou com Kátia em um restaurante no centro. Elas conversaram por mais de 1 hora. Ele puxou outra foto. Marisa e Kátia sentadas uma em frente à outra em uma mesa de canto. As cabeças próximas como velhas amigas compartilhando segredos. Eu não conseguia ouvir o que elas estavam dizendo, mas consegui isso. Carlos me entregou um pequeno dispositivo de gravação. Consegui plantar isso embaixo da mesa delas quando foram ao banheiro. Minha mão tremeu enquanto eu apertava o play. A voz de Marisa surgiu claramente, fria e calculista como sempre. O momento tem que ser perfeito, ela estava dizendo. Precisamos que ela pareça instável, não confiável. Bruno já começou a documentar as mudanças de humor e o comportamento errático dela. A voz mais jovem de Kátia respondeu: e se ela lutar contra o divórcio? Ela não terá escolha. Quando terminarmos, ela terá sorte se conseguir alguma coisa. A casa, a empresa, tudo ficará na família, onde pertence. E depois, a risada de Marisa era como gelo. E depois, você será a nova senhora Carvalho. Meu filho merece alguém que entenda o que significa fazer parte desta família. Eu parei a gravação. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei cair o dispositivo.
Eles não estavam apenas tendo um caso. Eles estavam planejando me destruir completamente, tirar tudo o que eu havia trabalhado para construir e me deixar sem nada. Helena, Carlos disse gentilmente. Tem mais uma coisa. Acho que eles estão planejando agir em breve. Eu ouvi Kátia no telefone falando sobre datas no fórum. Datas no fórum? Eles já estavam planejando o divórcio. Provavelmente tinham advogados a postos e papéis prontos para protocolar. Enquanto eu estava preocupada com amostras de tecido e lobbies de hotéis, eles estavam tramando para arruinar minha vida. O dispositivo de gravação parecia pesar 100 quilos na minha bolsa. Enquanto eu voltava para casa naquela noite, sentei no meu carro, em frente à nossa casa por 20 minutos, observando a luz quente vazar pelas janelas da cozinha, tentando reunir coragem para entrar e fingir que tudo estava normal. O Audi Q5 de Bruno já estava na garagem, o que significava que ele estava em casa cedo, pela primeira vez. Eu o encontrei na cozinha, mexendo algo que cheirava ao famoso strogonoff de carne da mãe dele. Ele levantou a cabeça quando eu entrei, me dando aquele sorriso encantador que tinha me feito apaixonar por ele 12 anos atrás. Lá está minha linda esposa, ele disse, limpando as mãos em um pano de prato. Pensei em te surpreender com o jantar desta vez. Mamãe me deu a receita. Claro que deu. Mesmo quando não estava fisicamente ali, Marisa encontrava maneiras de se inserir no nosso casamento. Eu forcei um sorriso e beijei a bochecha dele, sentindo o gosto da mentira nos meus lábios. Que gentil da sua parte. Vou só trocar de roupa. Lá em cima, no nosso quarto, sentei na beira da cama e olhei para as fotos de família na minha cômoda. Nosso dia de casamento, viagens que fizemos. Manhãs de Natal, quando ainda acreditávamos que poderíamos ter filhos algum dia. Em todas as fotos, eu parecia feliz, genuinamente, completamente feliz. Teria sido tudo falso? Bruno estava planejando essa traição até mesmo naquela época? Meu celular vibrou com uma mensagem de Carlos. Você consegue entrar na casa da Marisa? Eu preciso ver o que mais ela pode estar escondendo. Marisa morava no grande casarão colonial onde Bruno havia crescido, a cerca de 15 minutos de nós. Ela o mantinha exatamente o mesmo desde que o marido dela morreu 5 anos atrás, como um santuário para o legado da família Carvalho. Eu tinha uma chave porque às vezes pegava a correspondência quando ela viajava para visitar a irmã na Praia do Forte, na Bahia. Na manhã seguinte, esperei até Bruno sair para o trabalho e depois dirigi para uma casa de Marisa. Minhas mãos tremeram enquanto eu destrancava a porta da frente, sentindo-me uma criminosa, embora tivesse todo o direito de estar ali. A casa cheirava a lavanda e móveis antigos, o mesmo cheiro que tinha me intimidado por 12 anos. Comecei no escritório, em casa dela, um pequeno cômodo ao lado da sala de estar onde ela guardava todos os papéis importantes. A escrivaninha estava trancada, mas eu me lembrava de tê-la visto esconder a chave embaixo de um anjo de cerâmica na estante. Dentro das gavetas, encontrei pastas rotuladas com datas que remontavam a 2 anos. Meu coração parou quando vi meu nome em uma das pastas. Dentro, havia fotografias minhas que eu nunca tinha visto antes. Fotos minhas saindo do supermercado, com aparência cansada e desalinhada. Fotos minhas chorando no carro depois de um almoço de domingo particularmente brutal na casa de Marisa. Imagens minhas discutindo com Bruno na nossa garagem depois que ele tinha esquecido o nosso jantar de aniversário. Mas pior do que as fotos eram as anotações. Página após página da caligrafia cuidadosa de Marisa, documentando cada erro que eu já tinha cometido, cada momento de fraqueza, cada vez que eu tinha sido menos do que perfeita. Helena esqueceu de enviar cartões de agradecimento pelos presentes de Natal. Demonstra falta de educação adequada. Helena serviu sobremesa comprada pronta em festa de jantar, preguiçosa e desconsiderada com os convidados. Helena levantou a voz durante discussão com Bruno, instável e possivelmente com tendências violentas. Helena tem trabalhado até tarde frequentemente, negligenciando seus deveres como esposa. Havia dezenas de anotações que remontavam a quase o início do meu casamento. Marisa estava me observando, me julgando, construindo um caso contra mim por anos. Cada tropeço, cada dia ruim, cada momento humano havia sido cuidadosamente registrado e distorcido em evidência da minha indignidade. No fundo da pasta havia uma carta endereçada a um escritório de advocacia no centro. Eu reconheci o nome Vasconcelos e Associados.
um dos advogados de divórcio mais caros da cidade. A carta estava datada de 3 semanas atrás. Prezado Dr. Vasconcelos, começava, conforme discutimos, estou preparada para testemunhar sobre o comportamento instável da minha nora e sua inadequação como esposa para o meu filho. A documentação anexa deve fornecer ampla evidência para o seu caso. Confio que isso ajudará a garantir que os ativos da família Carvalho permaneçam protegidos. Fotografei tudo com meu celular. Minhas mãos tremiam tanto que tive que refazer várias fotos. Em outra gaveta, encontrei documentos financeiros que fizeram meu sangue gelar, extratos bancários mostrando dinheiro sendo movido de contas que eu nem sabia que existiam. Escrituras de propriedade com meu nome misteriosamente ausente dos títulos que eu achava que estavam. Carteiras de investimento que tinham sido transferidas silenciosamente apenas para o nome de Bruno. Eles não estavam apenas planejando se divorciar de mim. Eles estavam me removendo sistematicamente da nossa vida financeira, garantindo que eu não tivesse direito a nada que tínhamos construído juntos. A casa pela qual eu tinha ajudado a pagar, o negócio que eu tinha apoiado durante anos difíceis, a poupança para a qual eu tinha contribuído todo mês, tudo estava sendo roubado de mim pedaço por pedaço. A pior descoberta foi na gaveta de baixo, uma pasta grossa rotulada Antecedentes de Kátia Souza. Dentro havia cópias dos registros criminais dela, histórico de emprego e até registros médicos. Marisa sabia exatamente quem era essa mulher. Sabia sobre os crimes passados e o caráter questionável dela, e ainda assim estava planejando recebê-la na família. Havia também um cronograma escrito na caligrafia precisa de Marisa, delineando todo o plano deles. O caso tinha sido orquestrado desde o início. Kátia havia sido contratada especificamente para seduzir Bruno. Marisa a estava instruindo sobre como agir, o que dizer, como me substituir gradualmente nos afetos de Bruno. A página final era uma lista intitulada Planos pós-divórcio. Incluía a venda da nossa casa, a mudança de Kátia para a casa da família e Bruno adotando a filha de Kátia de um relacionamento anterior. Eles não estavam apenas planejando destruir meu casamento. Eles estavam planejando me apagar completamente e construir uma nova família no meu lugar. Sentei-me na cadeira de Marisa, cercada por evidências da traição deles, e senti algo dentro de mim se quebrar. Mas não foi meu coração desta vez. Foi meu medo. Eles achavam que eram tão espertos, tão cuidadosos no planejamento deles. Mas eles cometeram um erro crucial. Eles me subestimaram. Dirigi direto da casa de Marisa para o escritório de Carlos, meu celular cheio de fotografias e minha mente girando de raiva. As evidências eram esmagadoras, mas eu precisava ser inteligente sobre como usá-las. Essas pessoas estavam planejando minha destruição por anos. Eu não podia simplesmente reagir emocionalmente e esperar o melhor. Carlos assobiou baixinho quando eu mostrei as fotos dos arquivos de Marisa. Isso é incrível, Helena. Ela basicamente construiu um arquivo de caso inteiro contra você. O que eu não entendo é por quê, eu disse, caindo na cadeira em frente à mesa dele. Passei 12 anos tentando fazer aquela mulher gostar de mim. Eu fiz o impossível para ser a nora perfeita. Esse pode ser exatamente o problema, Carlos disse pensativo. Algumas pessoas veem a bondade como fraqueza. Marisa me parece alguém que respeita o poder, não o agrado. Ele estava certo. Marisa sempre tinha sido fria comigo, mas ela se iluminava perto dos associados de negócios de Bruno e de suas esposas. Mulheres que tinham dinheiro e status por direito próprio. Mulheres que não precisavam do nome Carvalho para serem importantes. Então, o que fazemos agora? Eu perguntei. Carlos recostou-se na cadeira. Agora nós construímos nosso próprio caso, mas temos que ser cuidadosos. Se eles suspeitarem que você sabe o que está acontecendo, eles podem acelerar o cronograma. Nas 2 semanas seguintes, Carlos e eu trabalhamos como detetives resolvendo o crime do século. Ele seguiu Bruno e Kátia, documentando o caso deles com carimbos de data e locais. Eu interpretei a esposa perfeita em casa, cozinhando o jantar e perguntando sobre o dia de Bruno, enquanto gravava secretamente nossas conversas no meu celular. A parte mais difícil foi agir normalmente perto de Marisa. Ela veio para o almoço de domingo como de costume, sentada na minha mesa de jantar e comendo minha comida enquanto sabia que estava planejando me destruir.
Eu sorri e servi a sobremesa favorita dela, o tempo todo pensando naqueles arquivos horríveis na gaveta da escrivaninha dela. Você parece cansada ultimamente, Helena, ela disse durante um desses jantares, a voz pingando de falsa preocupação. Você está cuidando de si mesma? Apenas ocupada com o trabalho. Eu respondi, reabastecendo a xícara de café dela. O projeto do hotel está me mantendo acordada até tarde. Marisa trocou um olhar com Bruno. Talvez você devesse considerar desacelerar. Todo esse estresse não pode ser bom para um casamento. Eu quis atirar o bule de café no rosto presunçoso dela. Em vez disso, apenas assenti e me desculpei para ir buscar a sobremesa na cozinha, onde agarrei a bancada e contei até 10. Carlos também estava ocupado. Ele descobriu que o histórico criminal de Kátia era pior do que pensávamos inicialmente. Ela havia estado envolvida em uma quadrilha de roubo de CPFs em outro estado, usando números roubados para abrir cartões de crédito e contas bancárias. As acusações tinham sido reduzidas a contravenções como parte de um acordo, mas o padrão era claro. Ela já fez isso antes, Carlos explicou, mostrando-me impressões de registros judiciais. Encontra homens ricos, os seduz e depois limpa as contas deles. Bruno não é o primeiro alvo dela. Ele sabe sobre o passado dela? Com base no que eu vi, acho que não. Marisa sabe, ela tem todas essas informações nos arquivos dela, mas acho que está escondendo de Bruno. Ela está usando Kátia tanto quanto Kátia está usando ele. Isso me deu uma ideia. Se Bruno não soubesse sobre o histórico criminal de Kátia, talvez eu pudesse usar essa informação de alguma forma, mas eu precisava ser estratégica. Carlos também descobriu outra coisa que fez meu sangue ferver. Bruno vinha drenando lentamente nossa conta conjunta, transferindo dinheiro para contas que tinham apenas o nome dele. Quantias pequenas no início, depois pedaços maiores, conforme ele ficava mais audacioso. Nos últimos 6 meses, ele havia movido quase 50 mil reais, dinheiro que eu tinha ganhado com o meu negócio de design. Isso é roubo, eu disse, olhando para os registros bancários que Carlos tinha obtido. Ele está literalmente roubando de mim. Tecnicamente, como é uma conta conjunta, é legal, Carlos disse. Mas moralmente, sim, é roubo e mostra premeditação. Esta não foi uma decisão repentina de ter um caso. Este foi um plano calculado para deixar você sem nada. A peça final de evidência veio de uma fonte inesperada. Carlos estava monitorando o e-mail de Bruno e descobriu que ele vinha se correspondendo com um advogado de divórcio por 3 meses. Os e-mails expuseram toda a estratégia deles. Pintar-me como uma esposa instável e interesseira que não tinha contribuído em nada para o casamento. E depois usar a documentação de Marisa para apoiar as reivindicações deles no tribunal. Um e-mail me deixou fisicamente enjoada. Meu cliente está preocupado com o comportamento cada vez mais errático da esposa. Ela tem trabalhado até tarde frequentemente, negligenciando os deveres domésticos e mostrando sinais de instabilidade emocional. A mãe dele tem documentado esses incidentes e está preparada para testemunhar se necessário. Eles iriam usar meu trabalho duro contra mim. Minhas noites tardias construindo meu negócio, minha dedicação aos meus clientes, minha exaustão por tentar ser perfeita para todos. Eles estavam transformando tudo isso em evidência de que eu era uma esposa ruim, mas o e-mail mais prejudicial foi o mais recente. Estamos prontos para protocolar. A mãe do meu cliente concordou em fornecer moradia para ele e sua nova parceira após o divórcio. A esposa deve ser notificada na próxima semana. Próxima semana. Eles estavam planejando me pegar de surpresa com os papéis do divórcio na próxima semana, provavelmente enquanto eu estava no trabalho ou em reunião com clientes. Eles queriam me pegar desprevenida, me fazer parecer boba e despreparada. Sentei-me no escritório de Carlos, olhando para todas as evidências que havíamos reunido, e senti uma estranha calma se instalar sobre mim. Por semanas, eu tinha ficado ferida, com raiva e assustada, mas agora eu só me sentia determinada. Carlos, eu disse calmamente, eu preciso que você me ajude a preparar algo especial para o tribunal. Ele levantou uma sobrancelha. Que tipo de especial? Eu sorri pela primeira vez em semanas. O tipo que vai ensinar a eles o que o karma realmente significa.
Os papéis do divórcio chegaram em uma manhã de quinta-feira, entregues por um jovem com aparência nervosa que pediu desculpas 3 vezes antes de me entregar o envelope. Eu assinei com as mãos firmes, até conseguir sorrir e oferecer a ele um copo d'água pelo transtorno. Ele parecia aliviado por eu não estar gritando ou chorando como ele provavelmente esperava. Esperei até o carro dele desaparecer na nossa rua antes de abrir os papéis. Lendo-os, senti como se estivesse sendo socada no estômago repetidamente. Bruno estava pedindo tudo: a casa, o negócio dele, nossas economias, até o meu carro. De acordo com os documentos, eu era uma cônjuge desempregada que havia contribuído minimamente para os ativos conjugais. Desempregada. Eu tinha construído um negócio de design de sucesso do zero, mas de alguma forma isso não contava porque eu trabalhava em casa e não tinha um escritório chique com meu nome nele. Meu telefone tocou em minutos. Era Bruno, a voz pingando de falsa simpatia. Helena, querida, sinto muito que você tenha que descobrir assim. Eu queria te contar pessoalmente, mas meu advogado disse que era melhor lidar com as coisas oficialmente. Seu advogado? Eu repeti, mantendo minha voz cuidadosamente neutra. Há quanto tempo você está planejando isso, Bruno? Não é assim. A gente se distanciou, sabe? Queremos coisas diferentes. Eu acho que nós dois seremos mais felizes se fizermos um rompimento limpo. Um rompimento limpo. Como se 12 anos de casamento fossem apenas um negócio que deu errado. Entendo. E Kátia, ela faz parte desse rompimento limpo? O silêncio do outro lado me disse tudo o que eu precisava saber. Quando ele finalmente falou, a voz dele havia perdido o calor falso. Eu não sei o que você pensa, mas Kátia é apenas uma amiga. Este divórcio é sobre nós, Helena. Sobre como nós falhamos como casal. Como nós falhamos. E não como ele me traiu ou como a mãe dele estava sabotando nosso casamento por anos. Como nós falhamos. Vou precisar de um tempo para processar isso, eu disse. E para encontrar um advogado. Claro, leve o tempo que precisar. Eu vou ficar na casa da minha mãe até conseguirmos resolver os detalhes. Claro que ele iria. Marisa provavelmente já estava preparando o quarto de hóspedes, talvez até deixando Kátia escolher as cortinas novas. Depois que desliguei, liguei para Carlos. Chegou a hora, eu disse simplesmente. Tem certeza de que está pronta para isso? Eu nunca estive tão pronta para algo na minha vida. Naquela noite, eu fiz a minha melhor performance até então. Liguei para Bruno, chorando e implorando para ele reconsiderar. Eu disse a ele que faria qualquer coisa para salvar nosso casamento, que eu mudaria, que eu seria uma esposa melhor. Eu podia praticamente ouvi-lo sorrindo através do telefone. Sinto muito, Helena, mas minha decisão está tomada. Talvez se você tivesse se esforçado mais antes, as coisas poderiam ter sido diferentes. Perfeito. Deixei-o pensar que eu estava arrasada e desesperada. No dia seguinte, dirigi até a casa de Marisa para o que eu disse a ela que seria uma despedida final. Ela abriu a porta vestindo um vestido preto, como se já estivesse de luto pelo meu casamento. Helena, querida, ela disse, não me convidando para entrar. Eu soube sobre os papéis do divórcio. Sinto muito que as coisas não tenham dado certo. Eu esperava que pudéssemos conversar, eu disse, deixando minha voz tremer levemente. Talvez você pudesse me ajudar a entender o que deu errado. Os olhos de Marisa brilharam com satisfação cruel. Ela esperou anos por este momento, a chance de finalmente me dizer exatamente o que pensava de mim. Entre, ela disse, dando um passo para o lado. Suponho que devemos esclarecer as coisas. Sentamos na sala de estar impecável dela, cercadas por fotos de família que nunca me incluíram. Não de verdade. Mesmo nas fotos em que eu parecia uma estranha que tinha entrado no retrato de família de outra pessoa. A verdade é, Helena, você nunca foi a pessoa certa para o Bruno. Marisa começou, acomodando-se em sua cadeira favorita como uma rainha em audiência. Você não entendia o que significava fazer parte desta família. Você sempre foi tão comum. Eu assenti tristemente, encorajando-a a continuar. O pequeno dispositivo de gravação na minha bolsa estava capturando cada palavra. Bruno precisa de alguém que possa igualar a ambição dele. Alguém que entenda de negócios e de sociedade. Alguém como Kátia. Kátia? Eu perguntei, como se nunca tivesse ouvido o nome antes.
Marisa sorriu. Ela é uma moça adorável. Tão sofisticada, tão compreensiva com o que Bruno precisa. Eles formam um par muito melhor. Você a conheceu? Ah, sim, muitas vezes. Ela tem ajudado Bruno durante este período difícil. Uma jovem muito solidária. Durante a hora seguinte, Marisa expôs todo o plano deles, pensando que estava apenas torcendo a faca no meu coração ferido. Ela me disse como Kátia era perfeita para Bruno, como eles vinham planejando essa transição por meses, como eu ficaria muito mais feliz assim que aceitasse que não pertencia ao mundo deles. Você encontrará alguém mais adequado aos seus antecedentes, ela disse com falsa gentileza. Alguém que não espere tanto. Quando finalmente saí da casa de Marisa, eu tinha tudo o que precisava. A confissão dela, a admissão da conspiração, a completa falta de remorso por destruir minha vida. Naquela noite, sentei-me na minha mesa da cozinha e preparei o envelope que mudaria tudo. Dentro foram cópias de todas as evidências que Carlos e eu havíamos reunido. As fotos, os registros financeiros, os e-mails, as gravações, mas, o mais importante, incluí uma carta que eu havia escrito à juíza Dantas, explicando exatamente o que tinha sido feito comigo e pedindo justiça. Selecionei o envelope cuidadosamente, escrevi meu nome na frente e o guardei para o tribunal. Bruno chegou tarde naquela noite, provavelmente do apartamento de Kátia. Ele me encontrou na cozinha, aparentemente chorando sobre uma xícara de chá. Helena, ele disse suavemente, eu sei que isso é difícil, mas é para o melhor. Eu olhei para ele com os olhos vermelhos. Eu sei, eu sussurrei. Eu só nunca pensei que terminaria assim. Ele realmente pareceu culpado por um momento. Talvez ainda possamos ser amigos depois que tudo for resolvido. Eu assenti, não confiando em mim mesma para falar. Amigos, depois que ele roubou meu dinheiro, planejou minha humilhação e me substituiu por uma criminosa. Te vejo no fórum, eu disse calmamente. É, ele respondeu, já subindo as escadas. Te vejo no fórum. Ele não tinha ideia de quão verdadeiras essas palavras seriam. Na manhã do nosso dia no fórum, acordei antes do amanhecer e fiquei em frente ao espelho do meu quarto por um longo tempo. Escolhi um vestido azul marinho simples, profissional, mas não chamativo, o tipo de roupa que dizia que eu era séria e confiável. Trancei meu cabelo para trás e coloquei os brincos de pérola que minha avó havia me dado no dia do meu casamento. Se aquele seria meu último dia como Sra. Carvalho, eu queria parecer alguém por quem valia a pena lutar. Carlos me pegou às 8 da manhã. Pronta para isso? Ele perguntou enquanto dirigíamos em direção ao fórum. Eu estou pronta há meses, eu disse, segurando o envelope pardo no meu colo. Eles não têm ideia do que está por vir. O fórum era exatamente tão frio e intimidante quanto eu me lembrava da nossa primeira audiência. Bruno estava sentado aí à mesa dele, parecendo confiante e relaxado, como se estivesse prestes a fechar um negócio imobiliário fácil. O advogado caro dele folheava os papéis com a eficiência entediada de alguém que havia feito isso 1000 vezes antes. Kátia estava sentada na primeira fila atrás dele, vestindo um terninho de grife que provavelmente custava mais do que o aluguel mensal da maioria das pessoas. Ela continuava tocando o ombro de Bruno e sussurrando no ouvido dele, interpretando o papel da nova namorada solidária perfeitamente. Marisa estava sentada ao lado de Kátia, com as costas retas e as mãos dobradas no colo, como se estivesse assistindo a uma missa. Ela encontrou meu olhar do outro lado do tribunal e me deu um pequeno sorriso frio que dizia tudo o que eu precisava saber sobre como ela esperava que aquele dia terminasse. A juíza Dantas entrou no tribunal e nos chamou à ordem. O advogado de Bruno apresentou o caso deles primeiro, pintando-me como uma mulher instável e desempregada que não merecia nada. Então veio o momento pelo qual eu estava esperando. Senhora Carvalho, a senhora tem mais alguma coisa a apresentar ao tribunal? Entreguei o envelope à juíza Dantas e observei o rosto dela mudar enquanto ela lia as provas. Quando ela pegou o dispositivo de gravação e ouviu a voz de Marisa admitindo a conspiração deles, a expressão dela mudou de curiosa para chocada, para algo que parecia raiva controlada. Então ela riu. Aquela risada genuína que fez Bruno perguntar o que era engraçado. Karma, meu filho, a juíza Dantas disse. É isso que é engraçado.
Ela colocou o envelope de lado e olhou diretamente para Bruno. Senhor Carvalho, com base nas provas apresentadas aqui hoje, não estou apenas negando sua petição de bens, como também estou ordenando uma investigação imediata das suas práticas financeiras. O rosto de Bruno ficou branco. Meritíssima, eu não entendo. A prova mostra roubo sistemático de contas conjuntas, conspiração para fraudar e perjúrio nos seus protocolos iniciais. A juíza Dantas continuou. Senhora Carvalho, a senhora recebe a casa da família, todos os ativos conjugais e a propriedade total do seu negócio. Senhor Carvalho, o senhor está ordenado a devolver todos os fundos transferidos ilegalmente de contas conjuntas, mais multas. Kátia pulou do assento. Isso não é justo! Ela está mentindo! Senhorita Souza, a voz da juíza Dantas cortou o tribunal como gelo. Eu sugiro que a senhorita permaneça em silêncio. A prova também mostra seu envolvimento nesta conspiração. E dado o seu histórico criminal, estou recomendando que o Ministério Público revise este caso para possíveis acusações. O rosto de Kátia desmoronou quando ela percebeu que seu passado tinha sido exposto. Marisa agarrou o braço dela, tentando puxá-la de volta, mas o dano estava feito. Além disso, a juíza Dantas continuou. Senhora Marisa Carvalho, seu assédio documentado e conspiração contra sua nora constitui abuso do processo legal. A senhora está, por meio deste, ordenada a não ter contato com a senhora Helena Carvalho e a pagar indenização por danos morais. A boca de Marisa caiu. Pela primeira vez em 12 anos, ela estava completamente sem palavras. Bruno encontrou a voz dele. Meritíssima, certamente houve algum erro. O único erro, Sr. Carvalho, foi pensar que o senhor poderia destruir uma mulher inocente e sair impune. O olhar da juíza Dantas era de aço. Este tribunal considera seu comportamento repreensível. O senhor perdeu tudo o que tentou roubar e enfrentará acusações criminais por fraude e roubo. Enquanto as palavras da juíza eram absorvidas, eu observei o mundo do meu marido desmoronar ao redor dele. O empresário confiante havia sumido, substituído por um homem assustado que finalmente entendia as consequências das ações dele. Kátia estava chorando agora, a maquiagem perfeita escorrendo pelo rosto. Bruno, você disse que isso funcionaria. Você disse que ela era burra. Cala a boca, Bruno sibilou. Mas era tarde demais. Até o próprio advogado dele estava se afastando. Marisa se levantou tremendo. Isso é ridículo! Aquela mulher a envenenou contra a minha família. Senhora Carvalho, a voz da juíza Dantas foi final. A senhora documentou seus próprios crimes, seus arquivos de vigilância, seus registros de conspiração, suas manipulações financeiras. A senhora me entregou tudo o que eu precisava para destruir o caso do seu filho. Enquanto saíamos do fórum, Bruno tentou um último movimento desesperado. Ele agarrou meu braço no estacionamento, os olhos dele selvagens de pânico. Helena, por favor, nós podemos resolver isso. Eu cometi erros, mas podemos consertar. Eu olhei para ele. Olhei de verdade para ele pela primeira vez em meses. O homem encantador por quem eu havia me apaixonado havia sumido, substituído por alguém que eu não reconhecia. Bruno, eu disse calmamente. Você sussurrou que eu precisaria das minhas lágrimas quando pegasse a casa. Kátia riu sobre pegar o carro. Sua mãe sorriu sobre pegar meu orgulho. Eu puxei meu braço para me libertar. Mas o karma tinha outros planos. 6 meses depois, eu estava sentada na minha cozinha recém-reformada, aquela com que eu sempre sonhei, lendo o jornal enquanto tomava café. A manchete me fez sorrir. Corretor de imóveis local condenado a 2 anos por fraude. Bruno havia perdido tudo. A licença de negócios dele foi revogada. Os ativos dele foram apreendidos para pagar o que ele havia roubado. Kátia havia sido deportada depois que as violações de visto dela vieram à tona durante a investigação. Marisa estava morando em um pequeno apartamento do outro lado da cidade. A reputação dela em ruínas depois que o jornal local noticiou a história. Meu negócio de design estava prosperando. A notícia havia se espalhado sobre a mulher que tinha sido mais esperta que o marido traidor e a amante criminosa. Os clientes respeitavam alguém que conseguia lidar com a adversidade com inteligência e graça. Carlos bateu na minha porta naquela manhã segurando uma garrafa de espumante. Achei que devíamos celebrar, ele disse.
O recurso do Bruno foi negado. Eu servi 2 taças e sentamos na minha varanda dos fundos. Olhando para o jardim, eu estava finalmente livre para projetar o que eu quisesse. Algum arrependimento? Carlos perguntou. Pensei nisso por um momento. Só um, eu disse. Eu me arrependo de não ter percebido antes. Mas então você não teria tido uma vingança tão perfeita. Eu ri, o som ecoando pelo meu lindo quintal. Não foi vingança, Carlos. Foi justiça. Há uma diferença. Ele levantou a taça dele. Há justiça, então. Ao karma, eu corrigi, batendo minha taça contra a dele. E a nunca subestimar uma mulher que foi levada ao limite. O sol estava brilhando. Meu café estava perfeito. E pela primeira vez em anos, eu estava exatamente onde pertencia. Na minha casa, vivendo minha vida, livre de pessoas que nunca me mereceram em primeiro lugar. Às vezes, a melhor vingança é realmente viver. Gostou da minha história e de qual cidade está ouvindo? Vamos nos encontrar nos comentários. Se você gostou da história, pode me apoiar enviando um super thanks para que eu possa continuar trazendo mais histórias como essa. Já te agradeço muito pelo apoio. Estou esperando seus comentários sobre a história. No vídeo, você pode ver 2 novas histórias de vida que eu recomendo de coração. Tem muito mais no meu canal, não esquece de se inscrever. Até a próxima história de vida, com carinho e respeito.